E é muito sério porque a gente sabe que, diante de toda essa situação, né, a gente não pode deixar de falar que é o que tem acontecido. Diante de toda essa situação, a gente vê a Bíblia se cumprindo, muitas coisas acontecendo, e Jesus está voltando, gente. Eu creio que não está tão longe, né? Então, a gente realmente tem que buscar mesmo de Deus. Tem muita coisa boa na televisão, tem muito entretenimento, né? Tem muita distração, mas eu falo por mim que a gente perde tanto tempo com tantas coisas, mas a coisa é muito séria, é muito séria. Amém? Então, vamos louvar, vamos aproveitar, né, porque nós estamos aqui, somos poucos, então, nós temos nossas vozes, nossos braços, nossas mãos para, né, para aplaudir o Senhor, né, e vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Primeiro. Amém. Aquele do... Nada além do sonho. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, Posso crer porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no ar.
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Jesus. Uma salva de palmas. Amém. Amém, gente? Vocês estão felizes? Com frio eu sei que todo mundo está. Estão felizes? Amém, gente? Amém. Meu Deus do céu. Vocês estão bem aí? Amém. Ah, tá. Então tá bom. O pastor João tá bem. O restante eu não sei não, mas até o final dessa reunião vocês vão ficar bem. Amém? Nós vamos orar aqui a oração para ficar bem, para ficar feliz. Amém. É uma alegria, né? Um prazer enorme. Obrigado, meu querido. Só pedrinha de diamante, eu vou interceder para colocar lá. É um prazer muito grande, né? É um prazer muito grande para mim estar reunido com os irmãos. O próprio salmista diz, se eu não estou enganado aqui, no livro dos Salmos mesmo, o próprio salmista diz quão bom, quão suave é que os irmãos... É isso mesmo, é Salmo mesmo, gente. Oh, misericórdia, olha para você ver. É Salmo 139, meu Antônio? 133, olha para você ver. 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce, o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce até a barba de Arão e até a orla dos seus vestidos. Então, é agradável, é precioso, é bom. Nas palavras da Bíblia, é bom e suave que nós vivamos em união. Então, por isso é um prazer nós estarmos reunidos. Infelizmente, pelo momento, não podemos estar todos quantos gostaríamos, mas a gente sempre deve olhar pelo lado bom, né? Às vezes a gente tem muito mais pessoas que estão reunidas agora, ou a oportunidade de estarem muito mais pessoas do que cabe aqui dentro. Nós temos essa noite a oportunidade de reunir muito mais pessoas do que cabe aqui dentro. E não só hoje, agora, mas essa mensagem vai ficar gravada, vai ficar aí nas redes sociais e o alcance dela pode ser inestimável, pode ser incalculável, o alcance dessa mensagem. Mas, graças a Deus, o Senhor tem sido bom conosco e nós estamos aqui. Desde quando a gente voltou, né, na quarta-feira, eu havia falado para os irmãos, a gente está nessa série de mensagens, a série Quarentena, e a pergunta que eu me fiz no começo desse tempo, e a pergunta que eu sempre me faço até hoje é: será que a Bíblia ela tem uma resposta? Será que a Bíblia tem uma palavra? Será que a Bíblia tem alguma direção a respeito desse momento que nós estamos vivendo hoje, a respeito desse tempo que nós estamos vivendo hoje? E a resposta ela sempre será sim. A Bíblia ela sempre tem uma palavra, sempre tem um direcionamento. As Escrituras elas sempre vão falar a respeito de um momento atual, seja um momento coletivo, seja um momento individual. A Bíblia sempre tem uma palavra para mim e para você, independente de onde nós estejamos, independente do que esteja acontecendo com as nossas vidas, a Bíblia sempre tem uma direção para nós. E hoje, a quarta mensagem dessa série, eu queria que você abrisse comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. E também para informar os irmãos e as pessoas que estão nos assistindo, essas mensagens, elas, na verdade, desde quando nós voltamos, todos os nossos cultos, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube.
estão disponíveis lá com uma qualidade melhor de áudio, de vídeo, os nossos cultos ao vivo transmitidos no Facebook, com uma qualidade melhor de áudio, de vídeo. Então, os irmãos também podem acompanhar. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos primeiro ler até o verso 18 e depois nós vamos orar novamente. Amém? Todo mundo achou? 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sob pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, ou Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós cremos, Deus, que hoje é uma oportunidade de que o nosso coração seja tocado pela tua palavra. Hoje é mais uma oportunidade que nós temos, Deus, de que o nosso coração floresça. É mais uma oportunidade de o nosso coração florescer, Pai, com a mensagem, com a semente do Evangelho, com a semente das Escrituras.
Pai, nós oramos, nós clamamos pela Tua misericórdia. Espírito Santo, só o Senhor sabe o quanto todos nós aqui, inclusive eu, e quem sabe mais ainda do que todos, ó Deus, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua graça, eu me escondo debaixo da cruz de Cristo. Nós precisamos da Tua graça, Espírito Santo, a não ser a revelação do Senhor, nós não podemos compreender as Escrituras. Por isso eu clamo pela Tua graça sobre nós aqui, sobre cada pessoa que está nos assistindo, Deus, na sua casa, quem sabe num local de trabalho. Deus, nós oramos essa noite, nós clamamos, Espírito Santo, pela revelação da palavra do Senhor. Nós clamamos que o nosso coração seja essa terra fértil, seja essa terra boa, para receber a mensagem do reino. Nós clamamos por Te ouvir, Deus, essa noite. Nós clamamos, envia, Senhor, a Tua palavra, porque quando a Tua palavra é enviada, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito. Por isso nós clamamos, Deus, essa noite, tem misericórdia de nós, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Esse texto, um texto muito conhecido, relata o capítulo 19 de 1 Reis, relata o momento exato após um dos eventos na vida de Elias. Eu acredito que depois da carruagem de fogo que o envolveu e ele subiu para o céu, eu imagino o evento mais importante na vida de Elias, que é quando ele, um dos momentos mais relevantes na vida de Elias, que é quando ele desafia os profetas de Baal, e os irmãos conhecem bem a história. Ele faz um desafio para os profetas de Baal, e depois desse desafio, os profetas de Baal, eles apresentaram sacrifícios, eles oraram aos seus deuses, eles clamaram, eles se cortavam. E quando Elias orou, quando Elias levantou a sua voz aos céus, Deus respondeu com fogo. E o fogo foi tão intenso que consumiu água que estava ali naquele lugar que Elias preparou para esse desafio. E fogo desceu do céu, visível, potente, fogo descendo do céu. Estava à vista de todos ali. E depois desse evento, então Elias corre atrás ali dos profetas de Baal, daqueles que estavam levando a nação à idolatria, e ele extermina os profetas de Baal. E aí, o que a gente poderia imaginar que aquele ambiente de idolatria, aquele ambiente de desvio da palavra do Senhor, de desvio das ordens do Senhor, esse ambiente poderia terminar. Esse ambiente, ele estaria terminado. O reino de Israel, um reino em que tinha um rei omisso, dominado pela sua mulher, chamada Jezabel, um espírito de dominação que estava sobre Acabe, e não somente sobre Acabe, ou porque estava sobre Acabe, que era o cabeça da nação, era o rei de Israel, estava também sobre toda a nação e levava a nação a se desviar dos caminhos do Senhor. Mas o interessante é que nesse capítulo 19, vai contar a história de uma reviravolta. E eu coloco até como título dessa mensagem, a quarentena de Elias. Quando nós olhamos para o capítulo 18, nós terminamos de ler, nós terminamos de ver a história que é relatada no capítulo 18, e a gente imagina, agora a nação vai consertar, agora as coisas vão tomar rumo, agora a nação vai realmente se voltar para Deus. Quando a gente chega no capítulo 19, há uma reviravolta tão grande que esse homem que
no capítulo 18, escreveu um capítulo tão relevante na história de Israel. Ele presenciou um momento tão relevante para a história de Israel, que era fogo caindo do céu. Esse mesmo profeta, da parte de Deus, ele agora foge com medo de uma ameaça de Jezabel. O capítulo 19 vai dizer que inicia dizendo que esse rei Acabe, ele contou tudo para sua mulher, tudo que Elias havia feito, como ele havia matado os profetas à espada, e isso era um símbolo, isso era um sinal, como Elias havia começado a acabar com a idolatria, com o desvio das escrituras, e Acabe conta para Jezabel, e Jezabel envia uma mensagem para Elias. Jezabel mandou um WhatsApp para Elias, falou assim, ó, o negócio é o seguinte, ainda mandou um áudio ainda para ele, o negócio é o seguinte, que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E a reação de Elias é uma reação que eu imagino que ninguém que lê o capítulo 18 ou lê os capítulos anteriores imagina que Elias teria essa reação. Elias sentiu medo. Elias ouviu, por um momento Elias seguiu a voz do medo. E aí, quando Elias recebe essa mensagem, Elias fica com medo, e o versículo 3 vai dizer que Elias ficou com medo, ele se levantou para salvar a vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou seu servo ali. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias, naquele momento em que uma ameaça de morte chegou até ele, naquele momento em que a ameaça, algo que ameaçava, ou alguém que ameaçava a sua própria vida, enviou uma mensagem para ele, ele escolheu dar ouvidos à voz do medo. E aqui, de cara, já vem a primeira coisa que nós podemos aprender com esse tempo. Quando nós olhamos as notícias, se nós abrimos os jornais, por todos os lados não há outro comentário, senão a ameaça desses tempos. Os jornais noticiam, já essa semana, noticiaram que o Brasil já está em terceiro lugar, já no nível de infectados, no nível de mortos. E a primeira coisa que a gente aprende é quem nós vamos dar ouvidos nesse tempo. Quem nós vamos prestar ouvidos nesse tempo? A palavra de Deus ou a voz do medo? E é isso que Elias fez. Elias, ele deu ouvidos, ele seguiu a voz do medo. E é interessante como que isso fez Elias desviar da vontade do Senhor, da vontade de Deus, da voz de Deus para ele, porque quando nós lemos a história de Elias, não só a história de Elias, mas a história dos profetas, o profeta não tinha vida própria, o profeta não tinha decisão própria. Se você ler os capítulos anteriores ao versículo 19, você vai ver sempre Elias caminhando para um lugar onde Deus havia falado com ele. Você não vê Elias movendo o pé, você não vê Elias dando um passo, senão debaixo de uma orientação de Deus. Era Deus quem dizia para Elias: Elias, agora você vai para tal lugar, e Elias ia. Elias, agora você vai para tal lugar, e Elias ia.
Elias, agora você vai para tal cidade, você vai para tal vilarejo, você vai falar com tal pessoa. Mas quando a gente chega no versículo 3, acontece algo diferente. Elias, ele mesmo decidiu, ele se levantou para salvar a sua vida. Ele foi para um lugar que Deus não havia mandado ele ir. Ele pegou seu servo e primeiro ele foi para Berseba. Deus não havia mandado Elias ir para Berseba. E ele deixou seu servo em Berseba e ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Então Elias, ele vai para uma cidade que Deus não mandou ele ir, e daquela cidade ele vai para o deserto, um lugar que Deus não mandou ele ir. Tudo por dar ouvidos ao medo, para salvar a sua vida. Que tipo de decisões, quem sabe, nós estamos pensando em tomar, ou que tipo de decisões se apresentam como alternativa para nós nesses dias, baseadas no medo. Nós não devemos agir por medo. Nós não devemos ficar com medo nesses dias. Nós devemos continuar ouvindo a voz de Deus e seguindo a voz de Deus. Nós precisamos continuar ouvindo o que Deus diz em sua palavra. Nós precisamos continuar sendo direcionados por Deus. E é interessante que quando nós somos dirigidos pelo medo, a gente perde a lógica, a gente perde a noção. Porque Elias fugiu. Elias saiu por suas próprias decisões, não ouvindo a voz de Deus, não obedecendo a Deus, com um objetivo: salvar sua vida. E quando Elias chega no deserto, ele pede para Deus para quê? Para morrer. Era totalmente fora de lógica o pedido de Elias. Se ele quisesse de fato morrer, e se ele tinha medo de morrer, se ele achava que Jezabel realmente ia matá-lo, era só ficar onde ele estava que ele ia morrer. Mas tomar decisões baseadas no medo faz com que a gente perca até mesmo a lógica das coisas. A gente perca a noção das coisas. Mas o versículo 6 ao versículo 8 vai dizer que Elias, versículo 5, melhor dizendo, vai dizer que Elias se deitou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A boa notícia é que, independente do lugar para o qual nós fomos por causa do medo, independente do lugar que nós estejamos por causa do medo, Deus, Ele sempre está disponível, os céus sempre estão disponíveis, o céu sempre está disponível a nos trazer de volta para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído, que é no centro da vontade de Deus. E Deus sempre disponibiliza força para nós. Esses versículos vão dizer que um anjo tocou Elias, um anjo acordou Elias e falou com ele: olha, levante-se e coma. Levante-se e coma. Elias dormiu e depois o anjo tocou nele de novo: levante e coma de novo, porque a sua viagem será longa. Quem sabe, depois que Elias orou, ele imaginava que ele ia morrer. Quem sabe depois que Elias parou ali no deserto, ele imaginava, não sei, que Deus ia responder a sua oração. Quem sabe ele acordaria lá no seio de Abraão, no descanso de Abraão. Mas a mensagem que Deus envia para ele é: coma e beba, porque a sua jornada ainda
é longa. Sabe, e eu particularmente, eu penso que essa é uma palavra que Deus está dirigindo para muitos de nós que de repente estamos com medo por causa dessa situação que se abateu sobre nós. Eu penso que essa é uma mensagem que, quem sabe, os céus estão enviando para muitos de nós, que o medo é tão grande que acha que de repente acabou tudo. Que o medo é tão grande que acha que de repente as coisas não vão voltar a dar certo. Quem sabe as coisas não vão tomar o seu rumo de volta. Mas a mensagem dos céus para nós, eu creio, a mensagem dos céus para a igreja hoje é: coma e beba. É interessante que o que Elias comeu foi pão e água. E Jesus, ele se apresenta como pão. Ele dá a água da vida. Jesus certa vez disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus, na conversa com a mulher samaritana, ele diz: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Jesus está hoje diante de nós, oferecendo pão e oferecendo água. Nós precisamos nos fortalecer nele nesses dias. Nós precisamos nos alimentar dele nesses dias. Sabe, há um tempo atrás, até o ministro da Saúde, ele deu, quando ainda ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, ele deu uma entrevista e gerou uma polêmica e toda a imprensa se levantou contra ele. Mas ele disse algo que tem sim um certo sentido. Ele disse: olha, os meios de comunicação eles são muito sórdidos. O que vende é a notícia de quanta gente morreu. O que causa impacto não é quem foi curado, quantas pessoas estão saindo dos hospitais, é quantas e quantas pessoas estão morrendo todos os dias. Então desliga um pouco, sabe? E eu pego esse gancho para trazer para a nossa reflexão com o que é que nós temos nos alimentado nesses dias. O que é que tem alimentado os nossos corações nesse tempo? O que é que tem alimentado a nossa mente nesses dias? O fato é que nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus diz. Nós não devemos nos alimentar do medo, do pavor coletivo, mas nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus nos prometeu na sua palavra. No versículo 9, versículo 8 vai dizer que Elias levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Olha o número 40 aí de novo. 40 dias e 40 noites Elias caminhou com a força daquela comida. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? De novo, lá no versículo 14, Deus vai fazer a mesma pergunta. No versículo 13 para o 14, Deus vai fazer a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. É interessante, e eu penso que quando Deus pergunta para Elias: o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? Elias, depois de comer e beber, ele caminhou 40 dias e 40 noites e se enfiou numa caverna. Elias se enfiou num lugar escuro. Quem sabe ainda dominado pelo medo, quem sabe ainda atordoado por conta do medo. Sabe, eu não estou aqui negando o fato de que às vezes nós temos medo. Sim, por muitas e muitas situações na vida, eu tive e tenho ainda medos. Nós temos medos. Mas a questão é qual a nossa atitude diante disso. E é isso que vai definir coragem.
É isso que vai revelar coragem. A atitude que nós tomamos diante do medo. E quem sabe ainda, dominado, atordoado pelo medo, Elias se enfiou dentro de uma caverna. E aí Deus pergunta para ele por 2 vezes: Elias, o que você está fazendo aqui? Será que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? Será que Deus estava oculto aos olhos de Deus o motivo de Elias entrar naquela caverna? A resposta é não. Eu imagino que quando Deus pergunta para Elias o que você está fazendo aqui, era o mesmo motivo de que Deus perguntou, de que Deus chama e pergunta para Adão: Adão, onde é que você está? Onde é que você está? Na verdade, a pergunta não era para que Deus soubesse onde Elias estava, mas para que o próprio Elias soubesse aonde ele tinha se enfiado. Sabe, e eu penso no meu coração também, quem sabe, essa é a pergunta que Deus está fazendo para muitas pessoas hoje. Aonde você está? Onde você se enfiou por conta do medo? Onde você se escondeu por conta do medo? Onde que você foi por conta do medo? Aonde você está? É uma pergunta que Deus faz, não para que Ele saiba onde você está, mas para que você saiba o lugar que você está. Porque Deus quer nos tirar desse lugar. Deus quer nos tirar do lugar em que nós mesmos nos colocamos por conta do medo. E é interessante que o mesmo argumento Elias dá para Deus. Não, Senhor, eu fui tão zeloso. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas. Só eu sobrei, Senhor. E aí Deus vai responder para ele: não, Elias. Não. Não, 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 não. Lá no versículo 18, o Senhor vai dizer: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. A resposta que eu penso que Deus dá para Elias é: Elias, eu ainda estou no controle. Porque eu penso que o que Elias pensava era: agora acabou tudo. Só restou eu e ainda agora eles querem me matar. Acabou. Acabou esse negócio de Deus em Israel, acabou esse negócio de adorar a Deus, acabou esse negócio de obedecer a Deus, só ficou eu, matou, acabou com todo mundo. Deus vai dizer para ele: Elias, não, eu ainda estou no controle. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Não é só você. O que você está passando não é só você que está passando. Sabe, tem um certo argumento, eu não sou muito favorável, dependendo da forma com que é usada, em que muitas vezes a gente fala para as pessoas, alguém que está passando por determinada dificuldade, a gente fala para ele: não fica assim não, tem tanta gente passando coisa pior. Eu acho que pode ter 2 problemas com esse argumento. O primeiro problema é, quem sabe, desmerecer a dor que alguém está passando. Falando: não, tem gente que está passando tanta coisa pior. Mas não é porque tem alguém passando coisa pior, aquilo que alguém está passando não doa nele. Não é porque alguém está passando uma situação muito, 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 muito difícil e outra pessoa está passando uma situação muito menos difícil, que isso não doa também nele. Não é porque a dor do outro é maior, que a dor menor também não doa. E isso pode, quem sabe, nivelar todo mundo na mesma capacidade, na mesma resistência, mas as pessoas têm resistências diferentes. E um outro lado desse argumento é que, não, graças a Deus, não é comigo. Isso soa até ser um pouco, o que pode parecer gratidão: graças a Deus não aconteceu comigo, graças a Deus isso não chegou em mim. O que soa como gratidão pode parecer muitas vezes egoísmo. Se tem que pegar alguém, que pegue fulano.
Se tem que acontecer com alguém, graças a Deus aconteceu com meu vizinho, não aconteceu comigo. Mas, quando Deus responde para Elias, tem mais gente passando por isso, não é nem desmerecendo a dor de Elias, e também não é para que Elias tivesse algum tipo de egoísmo, dizendo que os profetas que morreram, ainda bem que eles morreram e não eu. Mas a resposta de Deus para Elias é no sentido de calma, eu estou no controle. Calma, eu ainda estou no comando. E eu imagino que essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Onde você está? Calma, calma. Eu ainda estou no controle. Sai dessa caverna, sai desse lugar. E aí o que Deus vai dizer para Elias no capítulo 15 é: vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. O que Deus está dizendo para Elias é: sai daí, volta a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Elias era um profeta, ele era chamado para ungir pessoas. Ele levantava reis, ele ungia reis. Ele era a voz de Deus no seu tempo, para ungir, para levantar reis. E aí Deus diz para ele: sai desse lugar, volta para o seu caminho, volta para o lugar onde você estava ouvindo a minha voz, volta para o lugar onde você seguia a minha voz, volta para o lugar onde você seguia, para o lugar onde eu te direcionava, volta para o lugar onde eu era o seu GPS, volta para esse lugar. Voltando para esse lugar, você ainda tem um encargo, um serviço a fazer. Você vai ungir reis, que é o que eu te chamei para fazer, mas você também vai ungir o seu sucessor. Nós devemos voltar para o lugar de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos voltar para o lugar de ouvir, de perceber, de caminhar debaixo da direção de Deus. Onde você está? Onde o medo quer te levar, ou onde o medo te levou? Sai daí e volta a ouvir a voz de Deus. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração, que você dê ouvidos a Deus, que você dê ouvidos ao Senhor. A jornada ainda é longa, os campos estão brancos e ainda há uma colheita ainda a ser feita. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para continuar ouvindo a sua voz. Amém? Queria convidar o pastor Francisco, ele vai estar orando terminando. É bom, né? O Senhor é maravilhoso. Gostoso ouvir a palavra do Senhor. E estava ali me perguntando, né? Essa palavra, assim como o Senhor disse para Elias: onde estás? Realmente, Deus, Ele sempre nos surpreende. Deus, Ele sempre nos surpreende. Esta noite nós vamos ficar com essa palavra. Nós vamos guardar essa palavra no nosso coração. E que nós possamos meditar, né? Fazer uma reflexão, perguntar para nós mesmos: eu me encontro no centro da vontade de Deus ou não? Pergunte para você mesmo. Porque eu tenho certeza, né, que não tem lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Amém? Gostaria que vocês se colocassem de pé nessa noite.
Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço, a todos vocês que estão em casa, nos acompanhando, assistindo conosco, louvando o Senhor conosco. Deus abençoe a sua vida e vamos orar juntos nessa noite. Vamos permitir que o Espírito Santo ele continue falando aos nossos corações. Feche teus olhos e oremos ao Senhor. Querido e soberano Deus, neste momento, Senhor, tão sublime, meu Deus, um momento ímpar, Pai, nas nossas vidas, onde nós acreditamos, Pai, que o Senhor, meu Deus, verdadeiramente está no controle. Nada foge, Pai, ao controle do Senhor. Deus querido, nós realmente sentimos paz, tranquilidade, por saber que o Senhor é um Deus, ou seja, o Deus tão grande, o Deus Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor amado, nós estamos agradecidos ao Senhor por nos dar esta oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais do Senhor. Pai justo e fiel, abençoe não só as vidas que aqui se encontram, ó Pai, no templo, Deus amado, mas aqueles que também estão nos seus lares, Pai, adorando o Senhor juntamente conosco. Pai, que a graça do Senhor, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada vida. Pai, aonde há, quem sabe, Pai, aonde se instalou o medo, Pai, nesta noite se manifeste dizendo, Pai, para esta pessoa, Pai, que o Senhor é suficientemente poderoso, meu Deus, para os conduzir em segurança. Que eles venham se encontrar nesta noite, Pai Santo. Que a graça do Senhor, Pai, seja sobre nós. Deus poderoso, Deus eterno, conduza-nos, ó Pai, para os nossos lares, nos dando, Pai, uma continuação de noite abençoada na presença do Senhor. Permita-nos, ó Deus, estarmos, enquanto Deus for a Tua vontade, estarmos, ó Deus, reunidos mais vezes, adorando e buscando a presença do Senhor. Leva-nos em paz e nos abençoe, no poder do nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Até domingo próximo, em nome de Jesus. Sábado, haverá o culto aqui com, o grupo de mulheres. Amém? Então, as mulheres que estão aptas, está chegando, Você é a nossa convidada, para receber mais do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.